Olá pessoal, na aula de hoje vamos abordar um pouco sobre a desigualdade social no Nordeste brasileiro. Bom, hoje nós vamos abordar esse tema só que numa didática diferente, numa didática fora do normal, né? Digamos assim, fora do método tradicional como a gente abordaria sempre. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o histórico da desigualdade social no Nordeste, sobre as causas estruturais da desigualdade, sobre as consequências da desigualdade e sobre os caminhos para a redução da desigualdade. Bom, o objetivo da aula de hoje é compreender as causas e consequências da desigualdade social no Nordeste brasileiro, desenvolvendo uma visão mais crítica sobre esse tema. Bom, a problematização do problema. Considerando os dados do IBGE, como você explicaria a diferença de renda entre as regiões Norte e Sudeste do Brasil? Essa disparidade revela aspectos da desigualdade que exigem ação imediata e reflexão crítica. Contextualização. A desigualdade social no Nordeste brasileiro é uma questão que impacta milhões de vidas, afetando o acesso à educação, o acesso à saúde, oportunidades de trabalho e, no contexto atual desse tema, se torna ainda mais relevante, especialmente com as políticas públicas sendo cada vez mais debatidas. E nesse momento, vamos aprofundar um pouco mais sobre o histórico da desigualdade social no Nordeste brasileiro. Para conduzir esse quadro da entrevista, vou convidar aqui agora a minha amiga Carla, que ela irá responder algumas perguntas pra gente, que são algumas perguntas mais frequentes que geralmente as pessoas fazem. Carla, me tira essa dúvida. Como se originou a desigualdade social no Nordeste e quais foram os principais fatores históricos que contribuíram para isso? A desigualdade social no Nordeste tem raízes no período quando a economia foi estruturada em torno do latifúndio e da monocultura, especialmente a cana-de-açúcar. Isso criou grande concentração de terras, riquezas nas mãos e poucos proprietários, enquanto a maioria da população, composta por trabalhadores escravizados e livres pobres, vivia a extrema pobreza. Interessante, Carla. Bom, como percebemos na fala de Carla, nós podemos aprender um pouco que a desigualdade social não é de hoje, principalmente no Nordeste brasileiro. A desigualdade social já tem uma série de coisas, uma série de fatores, e isso já vem acontecendo há muito tempo. Bom, Carla, chegou mais uma pergunta aqui para nós, e essa pergunta tá falando o seguinte, essa pessoa aqui: como a seca influenciou o aumento da desigualdade social no Nordeste? Com você, Carla. A seca, especialmente no Nordeste, tem origem por conta das fomes e da limitação da produção agrícola. Como Carla falou, nós vemos que a falta de estrutura impacta muito nesse processo. Carla, chegou mais uma pergunta aqui pra gente, que essa pessoa aqui está perguntando o seguinte: qual foi o impacto do coronelismo na perpetuação dessa desigualdade social? Com você, Carla. O coronelismo consolidou o poder das elites e ajudou a manutenção das desigualdades que hoje ainda persistem. Nós vemos que essa questão traz um monte de desafios, né? Principalmente sobre essa questão do coronelismo, como Carla falou nesse instante, que ele tem um impacto significativo na desigualdade social. Carla, chegou mais uma pergunta aqui pra gente. Quais são os maiores desafios hoje para combater essa desigualdade histórica no Nordeste? Com você. O maior desafio é transformar essa estrutura de transformação em terra e poder. Isso requer uma forma agrária justa para que esse problema possa ser resolvido. Valeu, obrigado, Carla. Então, como Carla falou e participou dessa entrevista, sobre esse assunto, sobre esse tema, nós aprendemos que
A colonização e a formação das estruturas sociais no Brasil fizeram parte desse processo. A concentração de terras e a luta por reforma agrária também fez parte desse processo. E os impactos da política pública na distribuição de rendas e serviços também teve um impacto significativo para esse processo histórico da desigualdade social aqui no Nordeste. Agora, vamos abordar um pouco sobre as causas estruturais da desigualdade. Quais são as causas estruturais da desigualdade? Isso que nós vamos ver agora. Bom, a pessoa que também nós convidamos para estar no programa de hoje é a minha amiga Giovana, que vai falar um pouco pra gente sobre esse processo. Giovana, chegou uma pergunta aqui pra gente que fala o seguinte: quais são as principais causas estruturais que fizeram parte da desigualdade social no Nordeste brasileiro? A desigualdade social no Nordeste tem suas raízes na concentração de terras e no modelo agrário, baseado em latifúndios e monoculturas, que beneficiaram a elite rural. Isso impediu o acesso à terra e a recursos para a maior parte da população, gerando pobreza e falta de oportunidades. A escassez de investimentos em educação, saúde e infraestrutura ao longo do tempo agravou as disparidades regionais, principalmente nas áreas rurais, onde o acesso à educação de qualidade sempre foi limitado. Interessante, Giovana. Pois é, pessoal. Cada fator sempre pode contribuir para esse processo, né? E tal, todos os fatores que foram citados aqui hoje, tal, contribuíram para que esse processo da desigualdade social, principalmente na região do Nordeste, lembrando que não é só lá na região Nordeste que acontece isso, em outras regiões do nosso país também acontece esse processo de desigualdade social, mas o nosso foco hoje é na região Nordeste. Então, cada coisa que aconteceu durante esse processo de desigualdade social na região Nordeste contribui por diversos fatores, né, então. Giovana, chegou outra pergunta aqui pra gente. De que forma a estrutura política e social contribui para a manutenção da desigualdade social no Nordeste? A estrutura política e social no Nordeste é marcada por relações de poder históricas que favoreceram as elites, como o coronelismo, que predominou até o século XX. Os coronéis que controlavam a política e a economia local, mantendo a população pobre em dependência através do clientelismo. A falta de representação política e a corrupção das instituições públicas dificultam a implementação de políticas para combater a desigualdade. Essa dinâmica ainda persiste com os interesses das elites muitas das vezes sobrepondo-se às necessidades da população, perpetuando a exclusão e a marginalização social. Bom, depois que Giovana falou, veio mais uma pergunta aqui pra gente. Giovana, como as condições econômicas, como a industrialização e o acesso ao emprego afetam a desigualdade social na região? Com você, Giovana. A industrialização no Nordeste trouxe algumas oportunidades de emprego, mas muitas delas são inacessíveis às populações mais vulneráveis. O crescimento econômico é desigual, com grandes cidades como Recife e Salvador se desenvolvendo mais rapidamente que as áreas rurais. A alta informalidade no mercado de trabalho e os empregos precários dificultam o acesso a benefícios sociais e a mobilidade social, perpetuando a desigualdade sem políticas promovam a distribuição equitativa das oportunidades, as disparidades econômicas continuam. Giovana, chegou mais uma pergunta aqui pra gente. O pessoal da produção aqui tá me informando tudo e estamos bem atentos nas nossas redes sociais e no nosso número de WhatsApp. Aqui diz o seguinte: essa pessoa aqui enviou pra gente: quais são as consequências das causas estruturais da desigualdade para o desenvolvimento social e econômico do Nordeste? Com você, Gi. As causas estruturais da desigualdade no Nordeste geraram consequências profundas, como maior pobreza, acesso limitado a serviços essenciais e qualidade de vida inferior. Isso compromete o desenvolvimento econômico da região, pois a falta de educação e oportunidades reduz
O potencial de crescimento, as desigualdades também geraram tensões sociais e instabilidade, dificultando a construção de uma sociedade coesa. Para mudar essa realidade, é essencial implementar reformas estruturais que promovam inclusão social e garantam acesso a direitos, oportunidades e desenvolvimento para todos. Muito interessante. Bom, com esse subtema que a gente estudou agora, nós aprendemos um pouco. Nessas causas estruturais da desigualdade aconteceram vários imbróglios. O primeiro imbróglio é a baixa escolaridade e a falta de acesso à educação de qualidade, como foi falado aqui anteriormente pela nossa pessoa entrevistada, Giovana. O segundo imbróglio são o desemprego elevado e o subemprego, especialmente em áreas rurais. Foi o que a gente trabalhou hoje. E o terceiro imbróglio que a gente trabalhou hoje foi sobre dificuldades de acesso à saúde e serviços básicos, que são muito frequentes nessas causas estruturais da desigualdade. Bom, agora vamos falar um pouco sobre as consequências da desigualdade. E a nossa pessoa entrevistada da vez é a minha amiga Paloma. Paloma, eu te convido aqui pro programa, como eu havia dito anteriormente, e algumas pessoas enviaram perguntas que querem tirar dúvidas sobre esse processo da desigualdade social aqui no Nordeste. A primeira pergunta é a seguinte: quais são as principais consequências sociais da desigualdade no Nordeste? Com você, Paloma. As consequências sociais da desigualdade no Nordeste são extensas e afetam a vida cotidiana. Um dos principais resultados é a exclusão social, que dificulta o acesso a serviços essenciais, como a saúde, a educação e a segurança. Além disso, a desigualdade contribui para a criminalidade e para a violência. Muito interessante. Cada fator que aconteceu durante esse processo contribuiu para que hoje houvesse essa tamanha desigualdade social, principalmente aqui na região Nordeste, que é o local onde a gente está trabalhando hoje. Bom, Paloma, surgiu mais uma pergunta aqui. Como a desigualdade afeta o acesso à educação e suas consequências para o futuro da população nordestina? A desigualdade impacta profundamente o acesso à educação no Nordeste, resultando em uma alta taxa de analfabetismo e evasão escolar, significativamente mais alta do que nas outras regiões. Outra pergunta, Paloma. Quais são as implicações econômicas da desigualdade para o desenvolvimento do Nordeste? A desigualdade social tem implicações econômicas severas para o desenvolvimento do Nordeste, quando uma parte da população é excluída do acesso a oportunidades de emprego e educação de qualidade, a produtividade da força de trabalho diminui. Isso resulta em uma economia estagnada, com menos inovação e crescimento. Muito interessante. Pois é, como eu havia falado anteriormente, né? Cada fator, cada processo contribuiu para esse grande avanço de uma forma negativa para esse processo da desigualdade social, principalmente aqui na região Nordeste. É algo que a gente tem que parar para pensar e refletir sobre esse processo e estudar um pouco mais sobre esses assuntos. Bom, chegou mais uma pergunta aqui para você, Paloma. A pergunta é a seguinte: quais são as consequências políticas da desigualdade no Nordeste? As consequências políticas da desigualdade no Nordeste são significativas e se manifestam em vários níveis. Primeiramente, a exclusão social e economia gera uma apatia política entre a população mais pobre, que muitas vezes sente que suas vozes não são ouvidas ou representadas. Isso resulta em uma baixa participação eleitoral e em um distanciamento da política, o que por sua vez permite que eles mantenham o controle sobre as decisões que afetam suas vidas. Muito obrigado, Paloma, pela sua presença, que foi fundamental para esclarecermos algumas questões relacionadas sobre esse processo, dessas consequências que ocorreram por conta da desigualdade social. E como foi falado aqui anteriormente por Paloma, o primeiro ponto foi o aumento da violência e insegurança nas comunidades. Segundo ponto, problemas de saúde pública devido a falta de acesso a cuidados essenciais. E o terceiro ponto, fugas de talentos e migração de jovens para outras regiões. Claro que além disso teve outras coisas que também foram faladas aqui hoje. Outras coisas que contribuíram para esse fator
né, dar um boom e acabar prejudicando muita gente. Bom, agora vamos aprofundar um pouco sobre esse tópico aqui: caminhos para a redução da desigualdade. Bom, onde a pessoa a ser entrevistada nesse exato momento é Miguel. Miguel, chegou aqui umas perguntas para você também, tá bom? Como eu havia conversado com você anteriormente, você está sendo convidado, né, a participar dessa palestra aqui, como foi anteriormente. Seja bem-vindo também, e tal. E vamos abordar um pouquinho, vamos aprofundar um pouco mais sobre esse tema, esse subtema, como eu havia citado anteriormente. A primeira pergunta que chegou até você é a seguinte: quais são as principais estratégias que podem ser implementadas para reduzir a desigualdade social no Nordeste com você? Para reduzir a desigualdade social no Nordeste, é essencial adotar uma abordagem multifacetada que inclua a reforma agrária, também que tenha investimentos na educação e na política de inclusão social. Chegou aqui outra pergunta: como a educação pode desempenhar um papel central na redução da desigualdade no Nordeste com você? A educação é uma das ferramentas mais importantes para combater a desigualdade, pois ela oferece às pessoas a oportunidade de adquirir conhecimentos e habilidades essenciais para a empregabilidade e mobilidade social. Chegou mais uma pergunta aqui pra gente, Miguel. Quais são os papéis das políticas públicas e da participação da sociedade civil na redução, da desigualdade com você? As políticas públicas têm um papel fundamental para a redução da desigualdade, pois eles são responsáveis pela criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento social e econômico. A produção aqui acabou de me informar que chegou mais uma pergunta para você, Miguel. Tô abrindo aqui nossas redes sociais e já achei aqui. Quais são os desafios que precisam ser superados para implementar essas estratégias de redução da desigualdade no Nordeste com você? A implementação de estratégias para combater a desigualdade no Nordeste passa por vários desafios, como a resistência política e também do poder da elite locais, que veem essas mudanças, esses movimentos, como uma ameaça para os seus interesses. Também a falta de recursos financeiros e a corrupção nas instituições públicas e também a fragilidade da infraestrutura e etc. Muito obrigado, Miguel, pela sua participação. Creio que as dúvidas que essas pessoas que mandaram aqui foram esclarecidas e tal. E esperamos que todas as pessoas tenham entendido um pouco mais sobre esse processo. E como foi falado aqui anteriormente, os caminhos para a redução da desigualdade foram: primeiro ponto que foi abordado aqui, programas governamentais como Bolsa Família e seu impacto. Ponto 2, iniciativa de ONGs e movimentos sociais que promovem a igualdade. E terceiro ponto, a importância do investimento em educação e saúde. Bom, vamos avançar. Agora, vamos entrevistar duas pessoas simultaneamente. Convidei aqui agora para participar dessa palestra junto com a gente o meu amigo Robert e meu amigo Nicolas, que vão estar ajudando a gente, esclarecendo algumas dúvidas em relação a esse processo. Bom, nós abordamos muitas coisas hoje e tal, e chegamos à parte onde estamos finalizando, mas ainda não acabou, fiquem tranquilos. Vamos abordar um pouco sobre a conclusão, né, e tal. Muitos problemas foram citados aqui, algumas soluções também foram citadas aqui para a redução desse processo da desigualdade social, mas ainda ficaram algumas dúvidas de algumas pessoas que chegaram até nós, e a produção está me avisando toda hora. Chegou mais uma pergunta, porque realmente esse tema da desigualdade social no Nordeste brasileiro é um tema muito abrangente, então geralmente gera muitas dúvidas, e vamos esclarecer hoje. Essa pergunta aqui vai para o nosso amigo Robert. Robert, fique atento. Nicolas, daqui a pouco é você. Robert, é o seguinte: como a desigualdade social no Nordeste é entendida como um problema histórico e estrutural? A desigualdade social no Nordeste é algo que é profundamente enraizado em sua história, marcada por séculos de concentração de terras e recursos nas mãos de uma pequena elite
além de um modelo econômico voltado para a monocultura. Desde o período colonial, as estruturas sociais e econômicas foram moldadas de forma a perpetuar essa concentração, excluindo a maioria da população do acesso a oportunidades básicas como educação e emprego. Essa desigualdade se reproduz ao longo do tempo, sendo alimentada por políticas públicas insuficientes e também pela falta de investimentos em áreas críticas como saúde e infraestrutura. Assim, a desigualdade não é apenas um fenômeno contemporâneo, mas o resultado de um processo histórico que precisa ser compreendido para que possamos trabalhar em soluções efetivas. Obrigado, Robert. Nicolas, chegou uma pergunta aqui para você, que na verdade a gente separou para você, que a questão é a seguinte: qual é o papel da educação como ferramenta essencial para a transformação social no Nordeste? A educação é uma ferramenta fundamental para a transformação social, pois proporciona o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos necessários para que os indivíduos possam melhorar suas condições de vida. No Nordeste, onde a desigualdade é tão acentuada, a educação de qualidade pode atuar como um grande equalizador social. Isso envolve não apenas garantir o acesso à educação básica, mas também melhorar a qualidade do ensino, investir em formação de professores e ampliar as oportunidades de educação técnica e profissional. Ao empoderar os jovens e adultos com conhecimento, a educação pode abrir portas para melhorar empregos e permitir que as pessoas participem ativamente da vida social e política, desafiando as estruturas de desigualdade que, historicamente, as marginalizaram. Robert, chegou mais uma pergunta para você. Que tipos de iniciativas são necessárias para reduzir a desigualdade social no Nordeste e como garantir seu engajamento contínuo? Iniciativas para reduzir a desigualdade no Nordeste devem ser amplas e integradas. Isso inclui a implementação de políticas de reforma agrária para garantir o acesso à terra, investimentos em educação e capacitação profissional, e programas de transferência de renda que atendam às populações mais vulneráveis. Além disso, é vital que essas iniciativas sejam sustentáveis e tenham o engajamento contínuo da sociedade civil, governos e do setor privado. Isso pode ser alcançado por meio de parcerias e colaborações que incentivem a participação da comunidade na formação e na implementação de políticas. O acompanhamento constante das iniciativas, um mecanismo de avaliação e transparência é crucial para garantir que os recursos sejam utilizados de forma eficaz e que as metas de redução da desigualdade sejam alcançadas. Nicolas, a produção me informou aqui e chegou mais uma pergunta para você. Fique ligado. A pergunta que fizeram para você é a seguinte: por que a luta por direitos deve ser uma prioridade nas agendas políticas da região, no caso a região que a gente está falando, da região Nordeste, tá bom? Com você. A luta por direitos deve ser uma prioridade nas agendas políticas do Nordeste porque a efetivação dos direitos básicos, como o acesso à educação, saúde, terra e trabalho, é fundamental para combater a desigualdade social. Quando a população se mobiliza e exige seus direitos, isso não apenas fortalece a democracia, mas também pressiona os governantes a implementar políticas públicas que realmente atendam às necessidades da população. Além disso, a promoção dos direitos humanos é essencial para garantir que todas as vozes sejam ouvidas, especialmente as das comunidades marginalizadas. Incorporar essa luta nas agendas políticas também ajuda a construir uma consciência coletiva sobre a importância da equidade e a justiça social, criando um ambiente mais favorável para os desenvolvimentos e a inclusão. Muito obrigado, Robert, muito obrigado, Nicolas, por terem aceitado
né, participar dessa entrevista. Muito obrigada, Carla, também, que participou desse processo, Giovana, Paloma e Miguel, que também foram essenciais nesse programa de hoje. Acredito eu que muitas dúvidas hoje foram esclarecidas e tal. E agora vamos para um resumo geral antes de encerrarmos a nossa palestra de hoje, a nossa aula de hoje, nosso aulão, né, e tal. O resumo da aula de hoje, nós abordamos que a desigualdade social no Nordeste é um problema histórico e estrutural, né, e tal. O segundo ponto que nós abordamos hoje, que a educação é uma ferramenta essencial para a transformação social. O terceiro ponto que a gente abordou hoje foram iniciativas que podem reduzir a desigualdade, mas requerem engajamento contínuo, ou seja, todos precisam contribuir nesse processo. O governo, as pessoas também têm que ter consciência também para ajudar a resolver esse processo e tal, um ajudando o outro. Como diz a união, como diz o ditado popular, a união faz a força. Então nós precisamos nos unir para que possamos combater com a desigualdade social, principalmente na região Nordeste, não só na região Nordeste, mas em todo o nosso Brasil. E o quarto ponto que a gente abordou hoje foi: a luta por direitos deve ser uma prioridade nas agendas políticas e tal. E isso sim deve ser prioridade nas agendas políticas. E outra coisa que eu recomendo para cada cidadão brasileiro que esteja assistindo esse vídeo: nós precisamos conhecer mais sobre os nossos direitos, como cidadãos, como pessoas. É muito importante a gente saber nossos direitos, nossos deveres e tal. Muita gente perece por falta de conhecimento. Então é muito importante que todos conheçam os seus direitos, conheçam os seus deveres. Hoje na internet temos muitos cursos disponíveis sobre conhecimentos gerais sobre os nossos direitos, sobre os nossos deveres. Qual é a nossa obrigação como cidadão? Qual é a obrigação do governo pra gente e tal? Na resolução desses problemas, qual é o papel? O governo tem um papel fundamental na resolução desses problemas, como a desigualdade social, por exemplo, que é o tema que nós estamos abordando hoje. Então, é isso que eu sempre falo: conheçamos os nossos direitos, pois é muito importante. A sociedade hoje em dia perece por falta de conhecimento. Então é muito importante a sociedade buscar esse conhecimento tão necessário para assim tornarmos o nosso país num lugar melhor. Bom, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de todos. Espero que vocês tenham gostado, que tenham tirado dúvidas, né, frequentes aí do nosso dia a dia e tal, sobre esse processo da desigualdade social e tudo. E até a próxima aula. Que Deus abençoe a cada um de vocês.